salve nação corintiana, aqui é o Corinthians trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, o Corinthians, né, tava atrás do volante Gustavo Cuéllar, colombiano de 30 anos. Ele simplesmente estava tudo acertado com as bases salariais com o atleta, porém faltava o clube Al Hilal, da onde é dono do atleta, o passe do atleta. E aí o Corinthians não queria o empréstimo dele, né? Queria simplesmente comprar o atleta. E aí mandou uma oferta de 3 milhões de euros, que daria uns 15 milhões de reais. O mínimo que eles estavam pedindo era 5 milhões de euros, que daria mais ou menos uns 26 milhões de reais. Só que assim, detalhe, esse era o mínimo porque eles tinham comprado do Flamengo na época, foi 7 milhões de euros, eles compraram do Flamengo, que daria 36 milhões de reais. Então assim, é muito dinheiro, eles não iam perder, coisa que o Corinthians adora perder dinheiro, né? Então assim, ainda mais árabe, é raro você ver árabe querer perder dinheiro. E então é assim, a chance é praticamente zero, porque mano, o atleta tem 30 anos. Você pagar 26 milhões em um atleta desse, onde você não vai ter ganho, basicamente ele vai se aposentar no clube. Então, sei lá, eu acho muito dinheiro para um atleta desse porte. Ele joga bem, mas sinceramente não vale a pena. Então eu acho que o Corinthians ofereceu o valor certo, né? Que vale realmente o atleta, mas sinceramente, porque assim, o Corinthians tinha, querendo ou não, dobrado a oferta que o próprio Inter estava fazendo por ele, que era de ele não a oferta para comprar, mas sim só o valor do salário. Eles tinham oferecido 700 mil. O Corinthians estava oferecendo o dobro disso para ter o atleta. Por isso que chegou a um consenso com o jogador em relação às bases salariais. E aí, como foi a melhor oferta, só faltava mesmo o clube, né? Só que assim, é isso. A chance é zero dele vir. E ele só pode ter uma negociação com o Corinthians se o Corinthians aumentar ou se eles diminuir, coisa que não vai acontecer. Bom, vamos falar sobre o Paulinho. O Paulinho sofreu aí tempos atrás, aí semanas atrás, uma contusão, né? Uma lesão, e aí ele na Argentina, né? Contra o Argentinos Júniors, e aí o Corinthians foi lá, fez o exame nele, só que não constatou nada porque estava muito inchado, então não podia ver o que tinha acontecido. E aí o Corinthians deu uma semana para ele para desinchar o joelho e poder fazer um novo exame. E aí quando foi ontem, passou essa semana, né? Ele tinha ficado de molho e aí foi constatado uma lesão de ligamento cruzado anterior e no mesmo joelho na qual ele já tinha passado cirurgia o ano passado. E ele teve praticamente a mesma lesão. Então, assim, dificilmente ele joga pelo Corinthians. E o Corinthians, assim, essa temporada já era para ele. Ele só volta o ano que vem. E tanto que ele tá fazendo tratamento até essa nova cirurgia que vai acontecer por esses dias. Então, assim, é complicado essa situação para o atleta, porque ele tem uma história muito rica pelo Corinthians. Uma história bonita. E assim, ele não merecia isso, né? Se a gente for ver mesmo. Mas assim, acontece, vamos torcer para ele que ele consiga ter uma cirurgia boa e que ele volte aos gramados, né? Mas vamos falar sobre o Ramiro. Pois é, o Ramiro mais uma vez vem com mais um processo. Só que agora ele cobra na Justiça Trabalhista para receber o FGTS e valores rescisórios. No começo do ano, em abril, ele já tinha ganho do Corinthians 2 milhões e 300 mil referentes a direitos de imagens. E isso uma das parcelas, porque ainda falta mais duas, que vai chegar a quase 5 milhões de reais.
É assim, querendo ou não, já foi quase quase 10 milhões ganhando do Corinthians. Assim, Corinthians eu não vou falar nada, porque o Corinthians está errado, não pagou, não paga direito do jogador, então tem que se lascar mesmo. Tem que se lascar. Agora, esse jogador é da época do seu Andrés. Então, como sempre, mais uma vez o Andrés metido nas lambanças, né? Mas aí é fácil voltar, né, na eleição e ficar falando as coisas boas que ele fez, né? Corinthians! Ontem, as Brabas teve o jogo contra o Flamengo. E na Fazendinha, né, às 8 horas da noite e tal, pelo Campeonato Brasileiro. E as Brabas sapecaram o Flamengo, deram uma goleada de 4-0. Gols de Gabi Portilho, Duda Sampaio e 2 da Isabela. E tipo assim, o Corinthians dominou desde o começo do jogo até o fim. Foi assim, um vareio. Foi um jogaço. Disparou, né, na tabela, tá em primeiro lugar. Logo depois vem o Palmeiras, e aí vem todo o resto. Mas enfim, o último jogo, esse aí foi o penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro Feminino. O último jogo ocorre semana que vem, todos os jogos na segunda-feira, às 3 horas da tarde. E para já entrar nas finais, né? Aí o bicho começa a pegar. Mas elas, assim, querendo ou não, elas estão fazendo um bom campeonato. Tem 11 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Então, tipo, estão fazendo um bom campeonato, né? E eu acho que vai acabar sendo campeão de novo. Serão campeãs de novo. Mas, enfim. Hoje, mudando de assunto, né? Agora vamos pro masculino. Hoje, a 1h da tarde, o Corinthians vai saber com quem vai jogar na Copa do Brasil. Vai ter o sorteio, né, da Copa do Brasil, e a gente vai ver quais dos 7 times que o Corinthians vai encarar dia 5 de julho. E isso no jogo de ida, né? Porque o jogo de volta vai ser em julho também, só que 12 e 13 de julho. Vai ser mais ou menos uma semana depois. E querendo ou não, o Corinthians não tem que escolher adversário, mas seria bom não pegar pelo menos o Palmeiras agora. Seria muito interessante. Mas se for para ver esses porcos também, que venha e a gente vai sapecar eles. Mas enfim, é isso. Então, a 1h da tarde vai fazer aí o sorteio e vamos ver no que dá, né? Eu só não espero que não seja igual ao ano passado esse sorteio aí, né? Principalmente pro Flamengo, né? Dele jogando em casa, a forma com que eles sortearam. Mas enfim, tem que rir mesmo, né? Porque não tem outra coisa para se fazer. Falar sobre os relacionados para o jogo de quarta-feira. O Corinthians tem a Libertadores, né? Na quarta-feira, e o Corinthians precisa ganhar, não tem jeito, precisa ganhar do Del Valle, porque tem 4 pontos, o Del Valle tem 6, e aí vem o Argentino Júnior em cima. Se o Corinthians empatar, ele vai ter que depender de resultados, além de ter que ganhar, ainda vai ter que depender ainda do Argentino Júnior para ganhar do Del Valle lá na Argentina. Então é assim, esse resultado é comum dos Argentinos Júniors ganhar? Sim, mas assim, a gente vai ter que depender deles. Então não seria bom. O certo é ganhar mesmo do Del Valle. Se você quer ser campeão ou quer ter alguma coisa, querendo ou não, no campeonato, mano, tem que vencer os caras. Os caras vieram aqui vencer, porque o Corinthians não pode. Então, o mínimo que tem que fazer é vencer isso aí. Sabe? Se jogar o segundo tempo do Fluminense e jogar o jogo do Atlético Mineiro, como jogou o Atlético Mineiro contra eles, o Corinthians consegue a vitória. Consegue. Só que tem que querer jogar, se doar ao máximo para trazer essa vitória. E aí sim, o Corinthians ganhando do Del Valle lá,
Corinthians vai se apresentar a candidato do título, sim, porque é um time, o Del Valle, muito complicado assim, já de empatar, quanto mais você ganhar. Vamos para a lista dos relacionados. Goleiro Cássio, Matheus Donelli e Carlos Miguel. Laterais Fagner, Fábio Santos, Matheus Bidu, Rafael Ramos. Zagueiros Gil, Murilo, Bruno Mendes e Caetano. Os volantes Fausto Vera, Rony e Maicon. Meio campo Juliano, Matheus Araújo, Renato Augusto, Juan Oliveira e Guilherme Biro, que voltou da seleção sub-20, na qual foram eliminados lá por Israel aí semana passada e voltaram, né, pro Corinthians. Ele e o Giovani. Os atacantes Pedro, Romero, Roger Guedes, Barleta, Felipe Augusto, Wesley, Yuri Alberto e Adson e Giovani. Então assim, é a mesma lista, só diferente assim do último jogo, os dois, né, que vieram da seleção, e principalmente o Biro vai ser muito bom, assim, querendo ou não, a gente pode utilizá-lo, ele vem jogando bem. Mas é isso. Vamos falar do Murilo. Bom, o Murilo, ele teve proposta no começo do ano, né, pelo Sevilha. Todo mundo sabe, foi 8 milhões de euros, aí o Corinthians achou baixo, aí logo depois, aí recusou, aí logo depois teve um time italiano que ofereceu 10 milhões de euros, e aí o Corinthians também não gostou da oferta, falou que podia subir um pouco mais, e aí sumiu esse clube. E aí estão falando em 15 ou 17 milhões de reais a oferta que podem fazer na próxima janela de transferência lá da Europa para o Corinthians. E assim, uma baita de uma grana. E só que assim, aí até agora não chegou nada, mas assim, já tem sondagens, clubes europeus sondando o jogador, o staff do jogador. E o Corinthians chegou ontem e deu a oferta para qualquer clube que venha querer o atleta, né? O Corinthians sempre fazendo alguma porcaria, coisa incrível. E colocou que a partir de acima de 10 milhões de euros leva o atleta, que daria uns 65 milhões de reais. Tipo assim, não dá para entender, sabe? Cara, por que não deixa os caras fazer oferta? Não coloca um valor para estabelecer, ainda mais para Europa, cara. Sabe, assim, não dá para entender o que o Corinthians faz. Não dá para entender. Eles conseguem... eles adoram, acho que adoram perder dinheiro. Porque igual, os caras... A imprensa lá, europeia, lá tava falando que iria oferecer 15 a 17. Aí escuta... isso aí, a partir acima de 10, os caras vão lá e falam, então vamos comprar por 11, sabe? Mano, é só ter cabeça, cara, pelo amor de Deus, cara. Não dá pra entender, não dá. Esses caras do Corinthians é coisa impressionante, cara, e é só no Corinthians isso, cara. Mas é isso, vamos torcer aí que não venda, né? Não venda o atleta, mas se for para vender, pelo menos venda por uns 15 milhões de euros. E aí o Corinthians tem, querendo não, 80% do jogador, né? E o Corinthians vai ganhar uma grana boa, porque os 20% restante é do próprio atleta, que chegaram... Antes o Corinthians era 100%, e aí depois resolveu, né, fazer um novo contrato, e aí cedeu 20 para o atleta. Mas enfim, é isso. Vamos torcer pro Coringão dar tudo ok aí na Libertadores, o Corinthians consiga vencer aí o Del Valle. Vamos ver hoje, né, então, quem vai ser aí o adversário do Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil. E é isso. Bom, desejo aí uma boa semana. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!